Olá, sejam todos bem-vindos a congressos virtuais em parceria com a CELU Psicologia, Centro de Estudo, Intervenção e Apoio ao Sujeito Enlutado, tem a honra de realizar o primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Para a nossa primeira edição, escolhemos a seguinte temática: a dor da perda, lutos não reconhecidos. Essa escolha se deve ao fato de que, quando falamos em luto, sempre pensamos na morte. E não é apenas a morte que nos causa a dor do luto. Muitos outros rompimentos também acabam nos provocando um grande sofrimento. Quando falamos em perdas, devemos sempre pensar nas diferentes perdas que todos nós sofremos. Assim, o luto surge como uma reação normal, esperada e que cada um vivencia da sua própria maneira. Como todos os sentimentos inerentes ao ser humano, o luto também deve ser vivido, sentido e compreendido, para que possamos restabelecer nosso equilíbrio emocional. Pensamos este evento para ser um espaço efetivo de troca, compartilhamento, congraçamento e aprendizado. Buscamos, através da apresentação de nossos convidados, estimular a reflexão, discussão e sensibilização sobre as situações de perdas e luto. Com a escolha de profissionais de diversas áreas do saber, poderemos perceber o luto através de várias óticas, sempre buscando trazer em discussão a necessidade de lidar e saber lidar com essas situações traumáticas e inerentes à natureza humana. Para a abertura de nosso seminário, vamos receber a doutora Ana Cecília Brito Freitas, psicóloga clínica da CELU Psicologia, a doutora Cristina de Oliveira Vieira, psicóloga, tanatóloga e diretora do Instituto Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia e assistente social, e a professora Denise Mendonça, que juntas vão trabalhar a temática da nossa mesa redonda: a dor da perda, lutos não reconhecidos. Vamos falar sobre isso? Desejamos a todos um excelente evento e lembramos que o chat estará aberto para os participantes aproveitarem para interagir e trocar conhecimentos. Com a palavra, nossas convidadas. Olá, bom dia, muito bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Eu sou a professora Ana Cecília, sou psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre a dor da perda, lutos não reconhecidos. Estamos aqui com a professora Cristina, muito bem-vinda, Cris, a professora Denise, e nós vamos compartilhar ideias hoje, falar de temas que geralmente causam muita polêmica, que é luto, perda, os lutos não reconhecidos. E o seminário está trazendo para a gente todo esse leque de opções, né, de um tema que ainda é muito tabu, que é falar de morte, falar de dor. E no cenário atual de pandemia, onde muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, nada melhor de falar sobre isso, até para a gente aprender um pouco sobre o que é luto. Será que toda perda gera um luto? Como processar essa dor? Como ressignificar essas perdas? Então, o seminário vem somar todo esse conhecimento e nós estamos aqui hoje para abrir esse seminário com a primeira mesa redonda. Estamos muito felizes, somos muito gratas por esse convite. E eu vou passar aqui a palavra para a minha amiga Cristina. Né? Tudo bem, Cristina? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Cristina de Oliveira, sou psicóloga e tanatóloga, e eu acho que hoje nós vamos ter uma conversa bem interessante sobre lutos, processos de luto não reconhecidos, não autorizados e outros aspectos relacionados a esses processos de luto. Muito bem. E vai ser muito importante a gente discutir sobre isso, porque nós que trabalhamos com perda, né, não só por morte, mas qualquer tipo de perda, a gente sabe da necessidade, a importância de ressignificar essas dores. Não é? Então aqui também temos a professora Denise. Tudo bem, Denise? Tudo Seja ótimo. muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite, agradeço estar aqui com as colegas. E nós estamos hoje conversando um tema, né, que a sociedade não expõe, a sociedade esconde, e nós estamos aqui para falar sobre esse tema, falar sobre essas perdas e, com certeza, consolar o coração de pessoas que precisam escutar, saber que é normal, né, que é um processo natural que está passando. Então, eu tenho certeza que vai estar contribuindo com todos que estão aqui assistindo. Exatamente. E assim, para a gente iniciar, né, assim, para a gente trazer assim até para o clima, né, da nossa mesa,
seria muito interessante a gente iniciar com algumas dúvidas que eu sempre escuto sobre o que é um luto, né? Então, assim, será que toda perda vai gerar um luto? Quando é que eu estou enlutado? Né? Como é que eu trabalho essa minha dor? Né? Será que eu preciso sofrer sozinho? Então, assim, para iniciar e tirar algumas dúvidas, né, a gente gostaria de falar um pouco sobre a própria definição de luto, né? Luto é um processo normal, natural, nem toda perda gera luto. O luto, para você se sentir enlutado, você tem que ter tido uma perda significativa, não é? Então, assim, essa perda seria só por morte, que é a perda maior? Não, existem perdas significativas como a aposentadoria é uma perda, não é? Mudança de país, mudança de cidade, até a própria saída dos filhos de casa também gera perda. E muitas vezes, uma coisa que é simples para alguém gera um luto complicado para outra pessoa. E muitas vezes um luto não reconhecido para outras pessoas. Então, o que é que a gente percebe, a gente que trabalha com isso, a gente que estuda isso, a gente percebe que nossa sociedade, a nossa comunidade, ela não foi preparada para perder. A gente vem de uma cultura muito de ganhos, né? A gente é acostumado a ganhar, a gente cria os filhos, orienta para o ganho. Mas as perdas existem, fazem parte da existência e a gente também tem que saber lidar com elas. O tema de hoje é luto não reconhecido, né? Que nós temos exemplos, acho que na nossa realidade, né? De consultório, de professora, de palestras. O luto reconhecido é aquele luto não autorizado pela sociedade, que é o que nós vamos falar hoje. E esse luto, ele gera uma dor mais intensa, exatamente por não ter essa autorização, né? Então, Cris, eu vou começar aqui com a Cris, né? Então, assim, Cris, no teu dia a dia, na tua realidade, né, o que é que você pode nos falar sobre esse luto não reconhecido? Que tipo de perda você tem, assim, para comentar com a gente? Uma das coisas que eu observei a respeito, por exemplo, do luto não reconhecido, é quando, por exemplo, algumas amigas minhas, elas resolveram entrar no processo de tentar uma gravidez, tentar uma gestação, e fizeram tratamento para isso, fizeram tratamento de fertilização, né, de tentar conseguir uma gravidez nesse sentido, um filho biológico. E eu percebia que elas iam para a clínica ou para o hospital para fazer o procedimento e saíam de lá com teoricamente elas estariam grávidas. Né? E saíam com esse investimento emocional, com esse investimento financeiro, com esse investimento do casal naquilo. Sim. E quando acontecia de algumas semanas depois, ter o resultado de que não tinha dado certo o procedimento. Né? E aí vinha um novo sofrimento ali, né? Uma perda que parecia invisível, porque afinal de contas, concretamente, não havia nem mesmo o bebê. Né? Mas ela já se sentia mãe. Sim, né? sim. Ele já se sentia pai. Né? E não havia. Né? Então é um processo de perda que não era reconhecido por muitos. Né? Mas você nem chegou a engravidar, mas já se sentia. Sim. Né? E até porque existe a função que o bebê assume dentro da família, né? A partir do momento da fecundação, aquele bebê ocupa uma função familiar, né? A importância dele, já se começa a falar sobre ele, né? E assim, o que eu percebi é que as suas amigas, muitas vezes também, não esperaram a notícia de que estavam grávidas. Elas já saíram da clínica, porque já era real para já elas. era real, né? E de repente não houve a fertilização e houve a perda, né? E consequentemente uma perda não reconhecida, né? E geralmente nessas horas a gente escuta o que não quer escutar. Sim. Que é, você pode fazer de novo, você pode tentar de novo, mas ali existiu uma perda porque existiu algo, né, que já foi reconhecido pelo casal, né? E com certeza traz muito sofrimento. E Denise, o que você poderia acrescentar sobre luto não reconhecido? A tua experiência, a tua vivência? Certo, como a Cris está colocando, né, gera muita expectativa. Sim. E essa expectativa nós podemos trazer diversos exemplos, né, de lutos não reconhecidos, mas dentre esses, até muitas das vezes, mulheres que não almejam ser mães, mulheres que não planejaram.
E quando Sim. elas se deparam, né, com uma positividade para a gravidez, com um teste, ou sabendo que está grávida, ela também começa a ter aquela expectativa e o corpo começa a sofrer essas mudanças, né? Sim. E quando vem um aborto espontâneo, quando vem essa perda, há um sofrimento muito grande. E o que eu percebo na narrativa? Mas eu nem queria, eu nem desejava, Sim. eu nem planejava, né? E veio, e eu recebi. Então, assim, é um sofrimento, porque agora também é aquela questão da ambiguidade que nós iremos falar mais lá na frente. Eu não desejava, eu tive e agora eu não tenho mais, né? Então, nós temos várias narrativas nesse contexto de perdas que não são reconhecidas. Por quê? Porque essa mulher se sentiu mãe. Essa mulher, ela começou a gerar aquela criança. E eu tenho também alguns relatos de mães, né, que sofreram aborto espontâneo, que quando está no evento, né, quem é mãe? E ela sente aquele impulso de falar que ela é mãe, mas a sociedade não a reconhece como mãe. Mas como? Você perdeu a criança, você nem chegou a ter, né? Muitas das vezes não era ainda nem um feto, era um embrião. Então, são falas que machucam demais, que dói demais, né? E as pessoas não querem conversar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso. E a gente sabe que o quanto a escuta ela é necessária, o quanto essa mãe ela precisa falar desses sentimentos, o quanto ela precisa falar o que ela está sentindo. E esse seminário, ele propõe isso, ele propõe você entender que a sua dor você não precisa passar por ela sozinha e que nós estamos aqui também para, de uma certa forma, dar essa acolhida. Com certeza. E assim, Denise, você trouxe um ponto, né, assim, que ela já se sentia mãe, né? E quando assim num evento que a pessoa comenta e ela acha até que se sente um pouco constrangida, né? Porque infelizmente não é um luto reconhecido, não é? Então assim a gente tem vários exemplos. E pegando aqui teu gancho da perda ambígua, né? Que é assim que é um ponto que a gente trabalha muito também. O que seria a perda ambígua? Como é o luto da perda ambígua? A gente pode citar as pessoas desaparecidas, né? Ou então mortes onde esses corpos nunca foram encontrados, as próprias demências dos idosos, todos esses são perdas ambíguas e que geram lutos e são lutos não reconhecidos. E muitas vezes o luto não é reconhecido por falta mesmo de um conhecimento, né? Então, assim, o seminário traz também essa ideia de estudo sobre morte, sobre perda, né? Estudar tudo que engloba isso. A tanatologia fala muito disso, né? O estudo da morte e do morrer, né? A gente precisa se preparar, sim. A gente vai sofrer menos ou mais? Não é questão de sofrer com conhecimento, né? A gente vai sofrendo com conhecimento, a gente vai entendendo as fases desse sofrimento e, às vezes, a gente vai entendendo e também sabendo que aquilo pode ser, sim, ressignificado. Né? Vamos falar um pouquinho aqui do luto não reconhecido por animais de estimação, né? Porque eu me lembro, eu gosto muito de citar o luto por animal de estimação, porque ainda é culturalmente não reconhecido e causa muito sofrimento nas crianças. E às vezes as famílias não sabem elaborar essa perda. A gente sabe que pedagogicamente é errado você já dar logo um outro animalzinho, né? Então, Cris, você podia falar um pouco para a gente sobre esse luto não reconhecido do pet ou do próprio animal de estimação? Não precisa só ser um cachorrinho pequeno, um gatinho, mas do animal em si, aquele que é companheiro. Muita gente vive sozinho, apenas só com um bichinho, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes a respeito do luto sobre perda de animais de estimação é que muitas pessoas, quem sente essa perda é porque considera aquele animal de estimação membro da família. Sim. Não é só um pet, não é só um animal de estimação, é um membro da família. Né? E algumas pessoas não entendem que aquele ser de outra espécie pode ser um membro da família. Né? Então, existem alguns serviços que são muito raros ainda, que fazem que oferecem rituais, né, que oferecem rituais de velório, de cremação para esses animais de estimação, para esses membros da família, e que muitas vezes não é respeitado essa dor, porque é um afeto não reconhecido. Sim. Né? Não é só uma perda não reconhecida, é um afeto, um laço
de amor não reconhecido com com aquela criatura que é tida como um membro da família e não só como algo que possa ser substituído. Sim. E muitas vezes a gente vê pessoas enlutadas por um animal de estimação e com vergonha até de falar, né? Que eu estou em sofrimento profundo porque o meu cachorro morreu, o meu gatinho, às vezes é uma tartaruga, às vezes é um animal um pouco maior, mas é o animal, né? E assim, a orientação que geralmente a gente propõe para os pais é que façam um pequeno ritual, né? Hoje a gente tem alguns crematórios e cemitérios para animais em Fortaleza, nós temos. Mas assim, se você mora numa casa, numa residência que tem um cantinho para fazer, né, Denise? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Você está dando exemplo de Fortaleza que nós estamos aqui, né? Mas, por exemplo, o Sul, Sudeste já é mais evoluído nesse quesito. Vai ter, sim, aquele familiar que vai ter aquele animal como um animal doméstico, né? E é justamente essa questão do laço, essa questão do afeto, né? Quando você ama, quando você tem toda essa afinidade, esse laço de amor, é natural que você vá sofrer. E muitas das vezes não é reconhecido porque você vai ter aquele membro da família que não se identificava tanto, que não tinha tanto carinho por esse animal, né? A gente escuta vários relatos relacionados a isso. Então, não reconhece a dor daquele outro, mas era um animal. Tá, mas o que esse animal representava para você? Né? E a gente pode ver em pleno século XXI o quanto o animal ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da família. Vários relatos de pessoas que são socorridas pelo SAMU, pessoas em situação de rua, né? Vai para o hospital e o cachorrinho ali atrás, o animal não sai de perto. Várias situações, filmes que relatam isso, né? Como o filme que tem o Hachi, a estátua lá no Japão, que até hoje está, que esperou aquele professor universitário. Então, assim, os relatos são os mais diversos possíveis. E da mesma forma que nenhuma dor de cabeça é igual, o luto ele não vai ser igual para todo mundo, né? E nós estarmos hoje tratando desse assunto, trazendo esse assunto, essa pauta que é tão importante, é justamente para fazer com que as pessoas compreendam que é natural, sim, mas que não é necessário que todos tenham a mesma dor, os mesmos laços de afinidade, né? E que a gente pode estar aqui trazendo para vocês essas experiências de pessoas que trazem para a gente, que nos relatam nas nossas pesquisas, no nosso dia a dia, e dizer que é um processo natural, que nós estamos aqui para falar, sim, sobre isso. E que é até uma maneira de começar a educar as crianças para a morte ou morrer. Sim, com certeza. Né? Através da perda desses animais de estimação, dando a eles os rituais de despedida, os rituais de enterro ou cremação. É uma forma de começar a educar essas crianças para uma ideia de uma tanatopedagogia, né? De uma educação para a morte e morrer. E assim, muito importante você citar isso, porque o que a gente tem visto é que, quando adultos, os nossos repertórios de perdas são muito vagos, né? E, por exemplo, nós estamos diante de uma pandemia, né? E nós hoje temos a consciência que nós não estávamos preparados, né, culturalmente, para o que essa pandemia viria a trazer, né, de sofrimento psíquico para toda uma população mundial, né, o aumento de transtornos, o aumento da ansiedade, o aumento da depressão. Os nossos repertórios de perdas são muito vagos. Então, como mudar isso? A partir da educação sobre a morte e o morrer. Quando crianças, velórios para animaizinhos, velórios para o seu pet. Como fazer isso? Como elaborar? Como é que eu faço? Né? Se foi um acidentezinho trágico com um bichinho, ou se não foi, se foi uma morte natural. Começar daí, trabalhando isso. As crianças, elas precisam ter esse luto reconhecido através do adulto. Se o adulto não permitir com que ela fale sobre aquilo ali, vai ser muito mais difícil a criança reconhecer sua dor. Isso. Né? E, Cecília, vale ressaltar que não somente a morte, né, desse pet, mas ele vai ficando idoso, ele para mais de interagir com a criança, né? Ele pode perder um membro, né? Eu já vi casos de cachorrinho que teve que amputar uma pata, né? E a criança sente. Então, tudo isso já são perdas
que são necessárias até para a vida adulta, né? E é importante a gente trazer esses relatos, porque tudo isso são perdas. Inclusive na literatura tem autores que tratam como perdas reais, perdas simbólicas, mas tudo são perdas. Exatamente. E assim, a gente entender que o luto, a dor da perda, ela é proporcional ao vínculo. Né? Lógico, você falou uma coisa muito, muito importante, que às vezes dentro da própria casa tem um sofrendo demais e tem outro que já não está autorizando aquela dor, não é? Então, assim, dentro da própria dinâmica familiar, isso tem que ser reconhecido, tem que ser trabalhado. A dor do luto, não só por morte, mas por qualquer tipo de perda, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser vivenciada. E como é que se faz isso? Falando sobre isso. Não é? Interagindo com os familiares, as crianças precisam dos seus adultos para se sentirem permitidas a elaborar a sua dor, porque o que a gente entende que quando elas chegam para nós, está tudo tão travado, está tudo tão fechado, porque eu não vi ninguém falar do gato, do cachorro, do gato que morreu, meu pai não fala, minha mãe não fala, mas eu estou em sofrimento profundo. Será que eu preciso? Será que eu posso falar? Será que alguém vai dizer, isso é bobagem? Então, tudo isso tem a ver com a educação sobre a morte também. Né? Vamos comentar, Cris, aqui um pouco o que tu tens da tua experiência sobre as demências, o luto não reconhecido sobre as demências, né? Uhum. Eu vejo 2 tipos de luto numa situação dessas, né? A primeira é o luto da pessoa que entrou no processo de demência, de degeneração, né? E que ela tem consciência que ela está entrando nesse processo, ela tem consciência de onde é que esse processo vai encaminhar ela, das perdas que ela vai ter, e ela precisa elaborar essa perda também, que é uma das perdas mais duras que existe, que é uma perda, muitas vezes, de identidade, né? Junto com as perdas de memória, vem as perdas de identidade também. E do outro lado tem a perda do familiar que acaba sendo o cuidador dessa pessoa que entrou no processo de demência, né, processo de Alzheimer. E muitas vezes esse cuidador, ele precisa fazer um processo de inversão, que é quando o filho se torna a mãe, quando a filha se torna mãe, né, e a mãe se torna filha. Né? E é um processo muitas vezes doloroso, porque mexe com o patamar que a mãe tinha, né? Mexe com o patamar que a filha tinha, mexe com essas relações muitas vezes profundas que vêm desde a infância, né? E que precisa elaborar esse processo de perda para se colocar num novo lugar. Sim, e assumir outras funções, novas funções. E muitas vezes isso gera muita ansiedade, não é? A gente aqui, se a gente for falar da demência que mais se vê hoje, que é o Alzheimer, né? Como a gente vê famílias, de certa forma, já vivendo um luto antecipatório, né? Um sofrimento que ainda não está sendo reconhecido, mas ele existe ali, ele está ali, não é? E muitas vezes você chegar para alguém para comentar, para falar de uma dor ainda não reconhecida, isso também causa um transtorno, causa uma ansiedade, um medo. Será que vão me criticar? Será que vão me julgar? Como é que eu posso estar falando de uma perda se a pessoa ainda está aqui? Né? Mas a demência, a gente sabe, a perda ambígua, eu tenho uma presença física e com o passar do tempo, eu não tenho mais aquela pessoa. Psicologicamente, ela não está mais ali, né? E gera muito sofrimento aos familiares, à própria pessoa, e muitas vezes a família se perde dentro dessa dinâmica e fica muito, muito colocado ali. Assim, eu não sei se, Denise, se você sente do jeito que eu vou explicar. Às vezes a gente sente até assim, as pessoas se culpando. Exatamente. Né? Do que sente também, né? Sente. Porque, como você bem colocou anteriormente, pessoas desaparecidas, essa frustração, essa ansiedade, Sim. essa síndrome do pânico que muitos desenvolvem porque o telefone toca, é um trote, é uma notícia que ainda não é o seu familiar que foi encontrado, e aí você fica. Mas se tivesse morrido, eu saberia e poderia enterrar e poderia saber que estava ok, morreu, né? Mas nesse caso do Alzheimer, a pessoa ela continua ali presente.
E também tem esse sentimento que as colegas colocaram de ambiguidade, porque você fica, mas até quando esse sofrimento, Exatamente. né? Até quando a gente vai estar, não a questão do cuidado, porque quem ama cuida, né? Todo esse processo de finitude, mas a questão mesmo de, muitas das vezes, ver uma não qualidade de vida, né? A gente sabe que nós estamos num país em desenvolvimento, então nós sabemos que as dificuldades também, elas são enormes para cuidar de uma pessoa. Eu me lembro até quando foi criado aquele nome melhor idade, e aí as consequências dessa melhor idade, né, que hoje a gente retoma para uma maior idade, terceira idade, e que agora a OMS já está estudando que a velhice vem como uma doença, né? Está sendo estudado e discutido agora, justamente por todas as causas, porque o Alzheimer, como nós sabemos, existe sim o Alzheimer precoce, né? Mas é da terceira idade, né? É de uma fase já mais madura, de uma fase adulta. Então, esse sentimento, ele também, nessa perda que ela começa a ser processada, ela gera uma confusão, uma frustração muito grande no âmbito familiar, com os familiares, porque nós sabemos, e é uma realidade de todo mundo que está nos escutando, pode ter 100 filhos. Vai ter aquele que vai se sobrecarregar, vai ter aquele que vai tomar todo esse cuidado, muitas das vezes por já ter até aquele papel de líder, como sempre, né? Sim. Mas muitas das vezes porque os outros não vão cuidar, né? E é esse que, como a Cris ela trouxe, ele vai se desgastar mais. Inclusive tem estudos, né? Pessoas que cuidam de pessoas idosas, normalmente tem pesquisas que mostram 4 anos após vem a óbito, porque nós sabemos o quanto é grande esse desgaste. Por exemplo, quando eu estou no âmbito familiar e que eu tenho esse papel de estar ali assistindo o cuidador, o familiar que está ali como acompanhante, nós, enquanto assistente social, a gente já até tenta ver como é a dinâmica familiar para não sobrecarregar só um. E o que a gente escuta quando essa pessoa ela vem a óbito, né? Que o familiar ainda diz, eu não fiz tudo que eu poderia fazer. E você vê que fez. Você vê que é neta que sai do seu trabalho, vai para o hospital e passa a noite e no dia seguinte vai para o hospital. Então, assim, é algo muito profundo, não vai diminuir, né? Porque a gente não pode falar e mensurar essas dores que são muito subjetivas, mas quando uma pessoa ela já vem nesse processo, de adoecimento, você já está passando pelo esse processo de luta, ele já iniciou, né? O que também nós vamos falar um pouquinho, se der tempo, sobre as mortes trágicas, né? Como agora a própria pandemia, o próprio Covid-19, que eu escuto, essa semana mesmo eu escutei da menina falar, mas só era o pulmão, como se o pulmão não fosse um órgão vital. Não, mas ela não tem muita comorbidade, ela só está ruim, é o pulmão que está sendo mais afetado. E, infelizmente, a pessoa veio a óbito. Então, são pessoas que saem de casa com uma falta de ar, saem de casa porque teve uma piora, né? E não volta. E para essa família assimilar tudo isso tem sido muito difícil, muito penoso, né, de fato. E trágico e penoso e difícil elaborar uma perda, né? A gente sabe que o tipo de perda, né, como ocorreu, influencia no processo de luto, influencia na ressignificação dessa dor, né? Até assim, você receber a própria notícia, tudo isso vai ser importante na hora que você for precisar realmente entrar no seu trabalho de luto. O que a gente tem visto agora com a pandemia é exatamente isso. Pessoas que entram no hospital, depois vão para a UTI, dali já se agrava e o familiar recebe aquela notícia, né? Então, até aquilo ali realmente cair a ficha de que eu não vou ver mais, de que eu não estava na UTI. Então, e começa a vir à tona toda uma questão de culpas, de que eu podia ter feito isso, de que eu não podia, né? Assim, é uma dinâmica muito difícil. E uma coisa assim que a gente percebeu, né? Como o assunto morte, perda, né? Não pertence mais só à casa do vizinho, né? As perdas agora estão dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E por que está tão difícil lidar com isso? Porque as perdas sempre aconteceram. O Covid está aí, mas o câncer também está, o ataque cardíaco, o AVC, outros tipos de doenças, os feminicídios, os homicídios, nós temos vários tipos de perdas. E por que está tão difícil? Por que agora que a gente está encontrando assim, uma necessidade tão grande, né, de estar falando sobre isso?
Culturalmente, nós não fomos preparados, eu já falei isso aqui, as pessoas não querem comentar sobre isso, as pessoas não querem estudar. Por quê? Porque dói. Para a gente se curar, a gente precisa realmente fazer com que doa, né? A gente precisa colocar para fora. Todo mundo sabe que a boca não fala, o corpo padece, né? Sintomatiza. Então, o que a gente tem visto hoje na população em geral? Muito medo, a morte não pertence mais só ao marido da fulana, ao filho, pertence a mim também. E quando a gente vê a morte do outro, lembra logo da nossa finitude também, né? E como é difícil a gente pensar na nossa finitude, não é? Como é difícil a gente falar sobre isso, sobre o medo da morte, sobre o medo de perder alguém, né? E nos leva, a gente que estuda tanatologia, morte, morrer, nos leva a ver que falar de morte, falar de perda, não é algo triste, exatamente acontece o oposto, você vai valorizando a vida, você vai vendo o que é sagrado, você vai vendo o que é que realmente interessa, importa realmente, o que é que vale a pena, não é? O que eu tenho visto? Nós estamos falando, né, nessa elaboração que é muito bem feita pelas colegas que são psicólogas, mas o que eu tenho parado para refletir é que esse processo, principalmente pela perda da Covid, ela ainda não está sendo elaborada, né? O que nós estamos vendo é ainda familiares naquele pensamento. Para mim ele viajou, para mim ela viajou, porque foi algo tão doloroso, tão repetido, tão rápido, que nem o processo de aceitação ainda não iniciou. Exatamente. Né? Porque foi aquela, tem que ir para o hospital agora para poder reconhecer o corpo, né? Então reconhecer o corpo, mas como? Entrou ontem, entrou antes de ontem, semana passada, e aí logo em seguida um enterro que nós sabemos no mínimo de pessoas, né? Pessoas que falam assim, mas ele tem tantos amigos, tantas pessoas queridas e queriam estar agora para homenageá-lo. Então, no meu ponto de vista, uma reflexão que veio agora, e eu penso, nós ainda não estamos elaborando a perda desses amores, dessas pessoas queridas, que infelizmente não é que perderam para o Covid, porque nós sabemos toda uma problemática que nós temos, né, em relação mesmo da atual conjuntura que nós estamos vivenciando. Então, são pessoas que infelizmente perderam a oportunidade de tomar 2 doses de vacina. Né? Pessoas que lutaram, porque o que nós estamos vendo é isso, pessoas que continuam lutando para sobreviver, para ter a sua vida, a sua família de volta, mas que infelizmente, né, com toda essa situação pandêmica que nós estamos, vem a óbito. E quando a gente fala essa educação para a morte, é isso, porque até para uma doação de um órgão a gente precisa dialogar, né? E nada melhor do que a pessoa ela veio a óbito, a família já saber qual era aquele desejo, né? Porque sabia, mesmo que não queira, você começa aos poucos, vamos falar sobre isso. Se você morresse hoje, você doaria o órgão, não doaria? Porque nós tivemos um tempo, né, leis que eram na carteira de identidade, que nem se usa mais. Hoje em dia não, é a família que precisa autorizar. E a família, quando ela sabe desse desejo do seu ente querido, do seu amor, logo ela diz, né? Não, ele é doador, ele queria doar. E quando não tem esse diálogo, a família fica também uma situação ambígua. Mas será que doa? Será que não doa? Mas como vai ser? E já vale a pena aqui ratificar o quanto é importante, ético e humano o trabalho de dos profissionais que trabalham com a doação de órgãos. O quanto eles têm esse trabalho acolhedor, o quanto eles estão ali. Muitas das vezes eu escuto o relato, mas foi muito rápido, é porque de fato os nossos órgãos eles têm um tempo também de vida, né? Mas esse processo ele pode ser menos doloroso, ele pode se tornar mais fácil a partir do momento que a gente dialoga. Então falar sobre morte, educar para a morte, não atrai morte, né? É como o suicídio, que também é um luto não reconhecido, como a gente relatou num outro encontro que nós estávamos, a perda de alguém que está em conflito com a lei, está dentro de um presídio, está numa penitenciária, que vem a óbito, a sociedade, os vizinhos não reconhecem, né, porque poderia ser um bandido, mas e essa mãe? Né? Eu li esses dias uma charge na internet que dizia o seguinte: enquanto você diz bandido bom e bandido morto, tem uma mãe ali orando, rezando, pregando para o seu filho melhorar. Então são questões
culturais, são Uhum. questões de uma sociedade que não fala sobre isso, mas que a gente precisa falar do nosso bem maior, que é o valor à A vida. vida. Eu acho que uma das coisas mais sensíveis que a pandemia nos colocou é que a pandemia ela jogou sem aviso prévio todo mundo no luto coletivo. Sim. Né? Sem Uhum. nenhum aviso prévio. Né? Mesmo que a gente já soubesse, existe Covid, né? Vai chegar ao Brasil em algum momento, mas quando chegou é muito diferente de imaginar o que seria. Uhum. Né? Então jogou todo mundo no luto coletivo, ou seja porque perdeu alguém de dentro de casa, ou seja porque perdeu alguém de fora de casa, né? Um amigo, um conhecido, um vizinho, um parente. Sim. E aí, como elaborar o luto quando ele deixa de ser um evento individual, ele se torna um evento social também. Com Né? Ele se certeza. torna um evento coletivo. Exatamente. Denise, você falou no suicídio, né? Que também a gente tem como exemplo um luto não reconhecido. A sociedade não reconhece a dor do familiar de uma pessoa que tirou a própria vida. E a gente se questiona por quê? Culturalmente, o que nos vem à mente nessa hora, né? Aquela mãe está em sofrimento. Muitas vezes a família, né, omite a causa da morte, por vergonha, por culpa. E a gente sabe que mais na frente isso vai estourar, isso vai explodir. O ser humano ele não vai dar conta disso. Né? Mas por que essa atitude? Exatamente por um processo cultural mal resolvido. Exatamente. Né? O luto por suicídio é um dos mais ambivalentes e complexos que existe. Exatamente. E assim, nós como sociedade, como profissionais da saúde, que lidamos com essas dores, que estamos auxiliando essas pessoas a processarem, a entrar em contato com essa dor, a gente diz assim que é urgente, né, se permitir uma pessoa sofrer, sim. É o suicídio, é a AIDS, né? É o luto também do amante ou da amante. Por que essas pessoas não podem sofrer? Porque eu parto de uma sociedade culturalmente que me diz o que é que eu tenho que fazer ou não, que para eu estar inserido naquilo ali tem que ser dessa maneira, né? Mas por trás de cada dor, por trás de cada sofrimento, tem um ser humano. Então, o Covid está aí, eu acho que uma das maiores lições de tudo que a gente precisa aprender é a empatia. Exatamente. Né? E assim, quando a Cecília traz, né, essas mortes, esse luto, é uma amante que você não pode participar, muitas das vezes a palavra, né, já diz que a tua posição, na maioria das vezes, era algo que ninguém sabia, era algo proibido, escondido. Então, traz o sofrimento porque, na maioria das vezes, a pessoa vai sofrer sozinha. E se ela falar que está sofrendo, mas como tu era amante, né, você já sabia que ele era casado. Então, são situações que têm um juízo de valor muito grande. Em relação ao suicídio, que é a área também que eu pesquiso já há alguns anos, nós temos uma subnotificação muito grande. Então, se hoje nós já temos esses índices alarmantes de pessoas que morrem por suicídio, vocês imaginem se a causa-morte estivesse ali no atestado de óbito, né, que era suicídio. Porque hoje nós temos pesquisas, inclusive de um colega aqui no Ceará que fez dentro da polícia, que pessoas que tiveram um tiro na cabeça e está lá que foi um acidente. Mas, na verdade, nós sabemos que aquilo é mais uma subnotificação. Então, a morte por suicídio, é importante a gente também falar que, mesmo havendo a OMS trazendo esse índice maior entre o jovem e o jovem adulto, mas nós temos morte por suicídio na infância, nós temos morte por suicídio na maioridade, né, na pessoa idosa, e por situações, principalmente, o qual a Cecília colocou, é uma aposentadoria, né? É essa mudança dos filhos que saem de casa, a viuvez, né? Morre o esposo ou morre a esposa, e aí aquele idoso fica sozinho. Então, nós temos várias situações, né, que, infelizmente, somam para a gente ter esse índice altíssimo do suicídio, mas que, quanto mais a gente fala, não atrai, como eu disse anteriormente, a gente não atrai, a gente começa a sensibilizar. Nós não temos o poder aqui de conscientizar ninguém, cada um tem a sua consciência, mas nós temos o dever ético
de sensibilizar as pessoas, de falarmos sobre isso. Em relação ao suicídio, por exemplo, os adolescentes, nós temos a questão da automutilação. E aí, quando a gente se depara com essas crianças, esses jovens, a gente começa a perceber que a família ela não identificou mudanças de comportamento, né? Então, nós temos fatores de risco, nós temos fatores de proteção, animais, os quais a gente citou aqui, é fator de proteção para tantos eventos, inclusive para prevenir o suicídio. Então, nós precisamos também olhar mais, né? Se essa criança ela começou a usar mais roupa fechada, moletom, mas por quê? Tá um calor e essa menina tá de moletom, esse menino. Então a gente precisa também ter esse comportamento e observar essa dinâmica familiar. Eu sei que no contexto que nós vivemos, a gente muitas das vezes passa o dia trabalhando, mas a gente precisa escutar, a gente precisa, como foi o seu dia, né? Chegar como foi o seu dia, o porquê isso, o porquê aquilo, e começar a puxar assunto para que a gente possa compreender o que o outro está passando, principalmente nessa vida corrida, quando nós não temos oportunidade, é no horário do almoço, é no fim de semana, para que as pessoas possam falar mais. Sim. E falando mais, nas entrelinhas a gente consiga identificar. Então, falar também o que são fatores de proteção, falar o que são fatores de risco, o que esse seminário vai trazer, Sim. porque são vários eventos. Aqui a gente está falando, né, somente da nossa mesa, que são lutos não reconhecidos, mas todos vocês terão oportunidade nesse seminário, uma oportunidade ímpar de falar, por exemplo, agora no século XXI, em 2021, de assuntos que em 2000 a gente falava se a gente fosse estudar, como a Cecília, que foi se especializar lá para o Sul, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa falar sobre isso e precisamos perguntar, não ter medo, não ter vergonha, mas a gente precisa acolher quando essas perguntas elas chegarem até nós. E assim, Denise, que ficasse claro, né, que não só nesses eventos, mas instituições de ensino, nas escolas, né, a gente fala de perdas com criança através dos próprios livros, né, se é nas disciplinas, as ciências, é na geografia, é na história. Então, você vai fazendo com que essas crianças, esses adolescentes, comecem a criar o seu repertório de perdas, né? Que eles comecem a lidar com os recursos internos que eles têm para poder superar suas dores. O que eu escuto muito é que eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que ele chore, eu não quero que ele fique com raiva de nada. Então a gente quer um filho computador, porque um ser humano ele tem que sofrer, ele tem que chorar, ele tem que achar ruim, né? Ele tem que falar. E geralmente os pais também não querem escutar muito, né, Denise? Exatamente. Assim, a gente sabe que a vida é corrida, a gente sabe que é todo mundo no fast da vida, né? A geração fast food tem que ser tudo naquela hora e tal. Isso não é legal. A gente sabe que na hora da perda, e da maior delas, que é a morte, fica todo mundo perdido. Os pais chegam para a gente perguntando como eu vou falar que o avô morreu, que a vovó, que o pai. Como é que eu vou dizer isso? Eu vou precisar inventar que o pai virou uma estrela? Eu vou precisar dizer coisas que não são verdades? A gente sabe que lidar com criança, falar de perdas com criança, você fala naturalmente, com sinceridade, mostrando a ela que tudo que nasce vai viver e vai morrer, e isso faz parte da existência. Trabalhar a nossa finitude. Hoje a gente sabe que nos Estados Unidos os cemitérios, eles têm igrejas grandes, aqui nós temos no Brasil também. Essas igrejas, as pessoas vão para os velórios, se conhecem nos velórios e querem casar onde me conheci, que foi lá no cemitério. E as pessoas acham interessante isso, culturalmente a gente não está preparado para isso, né? Mas é um lugar significativo. O cemitério ele não precisa ser um lugar triste, ele é um lugar que você pode ir, você pode cantar, você pode rezar. A nossa cultura está muito enraizada nessa coisa fúnebre do cemitério, né? O cemitério, inclusive, pode ser, a depender da antiguidade dele, pode ser um lugar belíssimo, com obras de arte ao céu aberto, né? E um lugar para aprender sobre a história da cidade, a história da saúde pública da cidade, para aprender sobre a história da arte. O cemitério pode ser um lugar assim também. Inclusive, o cemitério é mais um espaço da gente ver a desigualdade social ali dentro, né? Agora, quando a Cecília fala assim, as escolas, eu vou falar um artigo clichê já da Constituição, mas que, de fato, é papel do Estado, da família e da sociedade, né? Então, o Estado, nós precisamos também de gestores conscientes, né? Porque para nós implantarmos um plano, um programa dentro de uma escola, e essa educação para a morte é isso, nós sabemos que é um processo natural da vida,
né? Então, nós precisamos de gestores comprometidos, profissionais de educação, profissionais de saúde e da família também. Sim. Nós precisamos falar sobre isso e desconstruir toda essa relação que nós temos com a morte e o morrer, que é algo que eu vivenciei em casa. Quando eu fui fazer a formação em tanatologia, eu me recordo que eu pedi para o meu irmão imprimir as apostilas. E quando meu irmão imprimia, deixava em cima da mesa e dizia: mana, pode vir buscar que está aqui. O meu pai vinha logo pegar esse papel de morte, né? Então, assim, e são assuntos que hoje eu dialogo dentro de casa com os meus pais, que são idosos, com os meus irmãos, justamente porque eu me tornei uma referência sobre o assunto, né? Então, hoje a minha sobrinha que liga: tia, a minha colega da escola está passando por isso. Você que estuda isso, fale com ela, né? É dentro de casa, é os meus pais. Então, a gente começa a criar esse hábito que, mais uma vez, dizer, não faz mal, pelo contrário, faz bem, porque as nossas aulas, quando a gente faz a formação, são domingos alegres, sábados alegres, divertidos. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo natural da vida que vai ocorrer. Eu acredito que a maior certeza que nós temos é essa de que nós iremos morrer, mas de como acontecerá esse processo, né? Tem muitas pessoas, como eu também tenho a formação em cuidados paliativos, o pessoal da psicologia sabe explicar muito mais do que eu, mas de pessoas que têm tanta pendência que não conseguem nem se desprender, né? E a gente observa todo um trabalho muito bem feito, especializado da área da psicologia, para poder a pessoa começar a se desprender dessas pendências, reuniões familiares, para que esse processo ele possa acontecer de fato. Normalmente, quem trabalha com cuidados paliativos costuma relatar que a maneira como a pessoa morre é um reflexo da maneira como ela viveu. Sim, né? Então, se ela morre de maneira mais tranquila, mais bem resolvida, ou se ela morre com mais angústia, com mais medo, acaba sendo um reflexo da maneira como ela vivenciava a perda, o luto e a morte ao longo da vida dela, até esse momento da fase final da vida. Que legal. Então, assim, eu acho que a gente já colocou aqui várias coisas temas importantes, né? O seminário vai ter muita coisa bacana. Como é importante a gente falar sobre esses lutos não reconhecidos, né? Você comentou uma coisa agora, Denise. O Estado, né? Governo em geral, né? Se comprometer com as escolas, né? Uma coisa que eu sinto muito é o despreparo dos professores para lidar com perdas de aluno, com parentes de aluno. Geralmente os professores faltam, que é outro problema muito sério na OMS, é o absenteísmo dos profissionais para lidar com perdas de colegas, com perdas de alunos, né? Então, assim, eu vou sempre estar fugindo? Será que não existe um caminho melhor para eu me aperfeiçoar, para eu estudar, para eu estar preparado para enfrentar junto com alguém que me chame naquele momento de dor? O sofrimento ele não precisa ser sozinho, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que diz que o sofrimento não é um problema que exige solução, não é uma questão que precisa de uma resposta, mas é um mistério que precisa de uma presença. Então, assim, que a gente se faça presente na vida das pessoas. Você não precisa ter formações e formações para acolher alguém, para ficar ali do lado, né, para estender uma mão, até nas questões práticas do dia a dia de alguém que partiu e a família está ali perdido, né? Você pode sim ajudar a pegar as crianças na escola, fazer uma compra, uma feira, porque na hora do luto a gente fica totalmente, você fica desfocado, você fica perdido, até a ficha cair, né? Se for uma morte abrupta, uma morte que não é inesperada, aí é que você fica mais perdido ainda. Até são questões burocráticas que você precisa resolver e muitas vezes a sua cabeça não está ali, né? Eu tenho muitas coisas, é muita coisa para eu assimilar, né? Então, assim, nos preparar para isso é fundamental, é fundamental. Não existe mais deixar isso para depois, né? Exato. Nós que trabalhamos com essa área, nós vemos a dificuldade das pessoas de encarar, quer seja perdas simples, quer seja perdas trágicas, né? Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, assim, eu acho que hoje foi muito bacana o nosso bate-papo, né? A gente espera que o seminário, a gente tem certeza que esse seminário vai ser um sucesso. São inúmeras palestras, inúmeras mesas redondas, né? Vamos divulgar, vamos nos comprometer a transmitir o que a gente vai aprender nesse seminário.
vamos ajudar uns aos outros, vamos ser mais empáticos, vamos ter mais responsabilidade social, com a dor do outro mesmo. Não é? Não adianta a gente comparar a dor, dor não se compara. Não é? Então, assim, se você conhece alguém enlutado, se você tem possibilidade de ajudar, quer seja com uma palavra, quer seja com um telefonema. Hoje a situação a gente não está podendo se aglomerar, mas existem várias formas da gente se fazer presente na vida de um enlutado. Então, eu agradeço muito a presença, Denise, a presença Cris, quer adiantar alguma coisa? Vamos fazer as considerações finais, né? A Cecília traz esse impacto de uma morte, né? Dentro da sala de aula, ali de um familiar de um aluno. Já que eu falei em suicídio, a gente tem a cartilha da OMS, estudos provam, né, que afeta até 6 pessoas. E eu sempre faço essa provocação aos meus alunos. 6, a gente sabe que o suicídio, a morte por suicídio, é um efeito dominó. Mas não é só 6 se a gente for fazer uma reflexão. Sim. Por quê? Porque você tem a sua família, você tem as suas redes de apoio, tem os vizinhos, tem os colegas da escola, da faculdade. Então, vai afetar muito mais pessoas. Muito mais pessoas vão se envolver. Então, o suicídio ele é considerado um problema de saúde pública. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos prevenir. Nós temos, pelo menos aqui no Ceará, nós estamos falando aqui de Fortaleza, nós temos várias instituições que fazem esse trabalho, né? Tanto em relação a jogos perigosos, a uma escuta qualificada, a grupo de apoio a famílias que perderam um familiar por suicídio. Então, nós precisamos também dessa rede de apoio para passar esse processo de luto, né? E fazer disso uma ressignificação para que a gente possa acolher outras famílias. Nós não tivemos tempo de falar, mas nós teremos também no seminário a questão de religiosidade, espiritualidade, porque tem esse tabu muito grande, mas que a gente precisa compreender o outro, ter empatia com o outro. E em relação à reflexão, para finalizar a minha fala, no início da pandemia, assim que eu tive o primeiro paciente por morte por Covid, né, eu comecei a analisar o quanto o luto ele é um processo muito egoísta. Porque quando a Cecília ela coloca aqui que se você pode ajudar é pegar as crianças no colégio, é fazer um cafezinho, vamos tomar um cafezinho? O que você gostaria agora? O que você quer? Tudo isso são atitudes acolhedoras, né? Pode ser o mais simples que possa parecer, mas isso é muito acolhedor. E lá na frente as pessoas elas irão te agradecer por essa atitude que parece simplificada, mas que de fato não é. Então, quando a gente fala eu estou à disposição, a gente compreender e mensurar que disposição é essa, né? Então, nesse momento de pandemia, onde a nossa rotina ela continua no dia seguinte, a gente volta a trabalhar, volta a estudar, mas a pessoa enlutada ela continua ali no seu sofrimento. Então, ser empático, ter alteridade, dialogar, escutar e muitas das vezes só dizer, de fato, eu estou à disposição, isso é muito importante. Porque a gente aprende que no luto, muitas das vezes, falar menos é melhor. Então, a gente não consegue mensurar essa dor, a gente não consegue compreender o que o outro está passando. Mas se nós estivermos ali à disposição, eu tenho certeza que nós iremos fazer toda a diferença nesse processo. E quando essa pessoa puder falar nisso sem dor, sem sofrimento, mas na saudade, no amor que ela tem, porque é outra queixa que eu escuto nas narrativas. Ninguém quer falar sobre ele, porque acredita que vai me magoar, vai me fazer ferir, vai doer. Mas quando o enlutado, quando a pessoa que conseguiu passar nesse processo de luto, ela quiser falar, esteja ali para escutar, né? Então, eu espero que o seminário, eu espero que a nossa fala, ela tenha contribuído com a vida de vocês, com a vida pessoal, com a vida profissional, porque é justamente isso que tem feito nas nossas vidas, todos os momentos e todos os espaços que eu tenho a oportunidade de estar com as colegas ou com outras pessoas falando desse tema. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e fico sempre à disposição. Ótimo. Cris? Eu acho que o que eu gostaria de complementar é que, da mesma forma que a gente aprende a viver, né, a gente também aprende a morrer. E a gente se dá a oportunidade do luto, se dá a oportunidade de reconhecer que nós tivemos uma perda que realmente abalou a nossa estrutura, abalou os nossos planos, abalou as nossas vidas. Não precisar o tempo inteiro ser forte,
né? Se dar a oportunidade do luto faz parte do aprender a viver e também do aprender a morrer. Não só dar-se a oportunidade do luto, mas dar ao outro a oportunidade do luto também. Né? Dor não se compara, como disse a Ceci. Né? Dor não se compara, luto não se compara. Esses processos, eles são muito pessoais, eles têm o seu tempo, eles têm o seu acolhimento necessário, eles têm o seu processo de aprendizagem. Então, viver é uma arte, morrer também é uma arte. Então, a gente fala que aprender é uma arte de viver para uma arte de morrer também. Então, eu quero só agradecer a oportunidade, agradecer o convite, tá? E eu espero que o seminário seja proveitoso para vocês, que suscitem boas reflexões, não só no âmbito técnico, de aprendizagem, de conteúdo, mas também no âmbito humano. E muito obrigada. De nada. Então, gente, nós esperamos um sucesso bem grande com o seminário, né? Que vocês aprendam, divulguem, né? Ensinem o que sabem e aprendam com o que ensinam, que é muito legal, né? Foi muito bom estar aqui com as meninas, conversando, debatendo, né? E o nosso objetivo é contribuir para que as pessoas se sintam mais humanas, entendam mais a finitude, não tenham medo da morte, encarem isso como algo natural e ensinem a geração mais nova que morrer faz parte do viver. Muito obrigada e até mais. Gostaria de agradecer às professoras Ana Cecília Brito Freitas, Denise Mendonça e Cristina de Oliveira Vieira. Nosso muito obrigada. Agora teremos um intervalo de 5 minutos e voltaremos com a nossa palestra magna. Até já!